A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Estamos novamente aqui para mais uma mensagem para os nossos amados irmãos em Cristo. Que maravilha estarmos aqui novamente, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele está me concedendo de levar essa mensagem até vocês, né? É sempre bom dar graças a Deus em tudo, até mesmo nas horas difíceis de nossas vidas, até mesmo nesses momentos que nossos irmãos estão passando lá na Ucrânia, acerca lá daquela guerra que se instalou lá, né? Temos que estar dando graça de tudo. Mas estaremos dando graça na miséria das pessoas? Não. Estaremos dando graça de saber que Deus está no comando de tudo. Abençoados, às vezes eu comento com algumas pessoas me comentam comigo, algumas pessoas dizem paz do Senhor para mim, eu respondo graça e paz, alguns e entram naquelas questões de falar de Deus. E eu pergunto, você é de qual igreja? Eu digo assim, eu sou de Deus, sou de Cristo, eu sou do reino de Deus. Elas perguntam, mas você congrega onde? Eu falo, eu não tenho uma congregação, um local para me congregar. A minha congregação é Cristo, eu congrego nele. Eu me reúno aqui, às vezes, com meus filhos, com minha esposa, e às vezes eu reúno aí com alguns amigos na porta de casa, aqui em casa mesmo, falamos aí, conversamos aí acerca da palavra de Deus, e por aí vai, porque é assim que o Messias disse, onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Aí essas pessoas, algumas delas me perguntam, como que você faz então para tomar a Santa Ceia? Porque a Santa Ceia é um dos atributos para que você ganhe a salvação. Um dos atributos para que você esteja em comunhão com Deus. Eu falo, olha, eu não encontro na Bíblia, não encontrei na Bíblia, um versículo sequer falando de Santa Ceia. Não existe na Bíblia nenhum versículo falando que nós temos que tomar Santa Ceia. Eles pegam e mostram, né, pra gente aquela descrição que tem entre um tema e outros, né? Aí eles falam aqui, ó, está falando da Santa Ceia. Essas descrições que você está vendo aqui, ó, em negrito, né? Eles viram, ó, aqui está escrito Santa Ceia. E só que quando você vai ler o contexto, você vê que não está falando de Santa Ceia. A gente tenta explicar para as pessoas, mas infelizmente o sistema religioso corrompeu o entendimento dessas pessoas. Está escrito, mas elas recusam entender. A palavra de Deus diz que nós não devemos ir além do que está escrito. É lógico que muitas coisas não estão escritas aqui. A gente tem que recorrer a alguns livros históricos de autores confiáveis. A gente vai lá. Mas e se tratando de Santa Ceia, não existe na Bíblia, onde está a palavra de Deus, um versículo sequer dizendo que é Santa Ceia.
Está muito claro quando você pega a Bíblia e abre ela em Mateus 26, fala várias vezes de Páscoa. Fala de Páscoa. E se você for lá em Números, vocês vão ver eles celebrando a Páscoa. E se você for lá em Êxodo 12, está falando de Páscoa. Em Êxodo 12, 43, está falando alguns critérios para celebrar a Páscoa. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler a Bíblia, para você ver o que está escrito. Não sou eu que estou inventando. Agora, a fé não é de todos. Se você não crê, eu só espero de Deus que Ele te dê o entendimento, que Ele abra o seu entendimento, para que você crê no que está escrito aqui. Ainda que nós sabemos que a Bíblia ela está toda mexida. Eu também espero de Deus que Ele te dê sabedoria, como assim deu a mim, para que você entenda aonde foi mexido e aonde está mais coerente. Se você é uma pessoa que faz parte de uma denominação religiosa e usa o capítulo 26 de Mateus para sustentar que Jesus estava celebrando Santa Ceia, que nós sabemos que ceia é um jantar após as 18 horas, se você usa esse versículo, eu peço que você abra a sua Bíblia justamente em Mateus 26 e olha o que está escrito, escancaradamente escrito. Agora, a questão de crer vai de você. Nós não podemos ir além do que está escrito aqui. Não podemos ir além. E se você for uma pessoa que se diz homens e mulheres de Deus, você vai ver que você está sendo enganado. Simples assim. Dou graças a Deus por me dar entendimento e me dar livramento das mentiras que são aplicadas no sistema religioso. Não quero aqui, com as minhas palavras, com os meus vídeos, com os meus estudos, atacar ninguém, maltratar ninguém, mas eu espero de Deus que o seu entendimento seja aberto. Vamos lá, a leitura? Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus 26, do verso 1, e nós vamos lendo aqui. Mateus 26, verso 1 e 2. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Santa Ceia. É isso que está escrito aí? Na sua Bíblia? Na minha está, celebrar-se-á a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Se na sua Bíblia estiver Santa Ceia, eu te digo uma coisa. Pode jogar essa Bíblia fora, porque ela não é verdadeira. Vamos continuar. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Santa Ceia? É isso que está escrito aí? Aqui está escrito, para comer a Páscoa. Ainda no versículo
ainda no capítulo 26 de Mateus, no versículo 19 e 20. E eles fizeram como Jesus lhe ordenaram. Eu não estou lendo tudo, mas você pode estar lendo aí, senão o vídeo vai ficar muito grande. E eles fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Santa Ceia. É isso que está escrito aí. Aqui está escrito a Páscoa. Ah, Jesus estava lá no templo, celebrando a Santa Ceia. Vamos ver com quem Jesus celebrou? A Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Com os 12. Nós sabemos que eu frequentei pouco tempo a igreja evangélica, católica eu frequentei mais tempo, porque na época eu não tinha o entendimento, Deus não havia dado o entendimento que eu tenho hoje, então eu ainda frequentava. Mas nós sabemos que dentro de uma igreja católica, uma igreja protestante, existem alguns critérios para que as pessoas tomem Santa Ceia. Batizar nas águas, estar todos os dias ali, quase todos os dias indo para o culto, falar em línguas e ser uma pessoa extremamente submissa a seu pastor, ao padre, né? Não poder beber um vinho, não poder beber uma cerveja, não poder andar de short, não poder ficar sem camisa, a mulher não pode ter batom vermelho na boca, não pode ter pinturas no rosto. Então são alguns critérios que eu não sei ao todos aqui para que uma pessoa tome a Santa Ceia. Mas qual o critério que Jesus usou aqui com seus discípulos para que eles tomassem a Santa Ceia, que vocês dizem que são Santa Ceia? E nós, em graça, sabemos que Jesus aqui estava celebrando a Páscoa, Páscoa judaica. Mas quais são os critérios aí para que alguém tome a Santa Ceia aonde você congrega? Se você é uma pessoa evangélica, se você puder escrever aí, né, eu agradeço. Mas digamos que Jesus está celebrando aqui a Santa Ceia. Aí você vai ter um problema, porque aonde você congrega tem critérios para tomar Santa Ceia. Não é qualquer um. Se uma pessoa chegar lá da rua e falar eu quero tomar a Santa Ceia, eu acredito que seu líder religioso aí, seu pastor, não vai dar a Santa Ceia para ele. E se eu disser para você que o diabo tomou a Santa Ceia? Se é que você acredita que existe esse suposto diabo. Tomou Santa Ceia. E qual o critério que ele usou? Se eu disser para você que Satanás tomou Santa Ceia, por que eu estou dizendo isso? Porque em João 6,70 Jesus diz, não vos escolhi a vós os 12, um de vós é um diabo. É ou não é? É ou não é? Nós sabemos também que Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. E aí? E aqui em Mateus 26, 20, chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12. E aí, como é que fica? É uma conta que o sistema religioso faz que não fecha. É uma conta que não bate. Mas quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia não é um livro para que a gente pegue ele e só lê com diversão, não. A gente tem que estudar. Eu ganho tempo, não vou dizer que perco tempo, eu ganho tempo quando eu estou lendo algo aqui que me desperta a curiosidade sobre aquilo ali. Eu vou pesquisar nas minhas fontes,
O que isso quer dizer? É fácil, abençoado. Se você analisar até agora o que eu tenho falado e pesquisar, o que significa Satanás e o diabo? Que esses dois nomes é um só, se refere digamos, a um diabo só. Você já pesquisou o que significa para a cultura judaica diabo, Satanás e por aí vai? Por que no Antigo Testamento não se falava em diabo? Por que não? No Antigo Testamento, sim. Na Antiga Aliança, não se falava em diabo. Não se falava. Quando você estuda a Bíblia, os costumes, a maneira de falar daquele povo daquela época, você vai entender que diabo, Satanás, é acusador, adversário, opositor. Quando Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, ele estava dizendo, para trás de mim, adversário, para trás de mim, opositor. Quando Jesus se referiu a Judas em João 6,70, um de vós é um diabo, um de vós é um adversário. Diabo nunca foi um nome próprio, nunca foi um ser. Nunca foi. Nunca foi, nunca existiu. Deus nunca está duelando com um ser aí chamado diabo, como o sistema religioso ensina. Isso nunca existiu. Se eu acreditar nisso, eu tenho que acreditar também que Deus não é soberano. Eu tenho que acreditar que Deus não é soberano, porque ainda existe alguém ali duelando com ele. Mas vamos lá. Aí eles vão lá para Mateus 26, né? Eles usam também aqui 26, 27 e 28. E quando comia, tomou Jesus o pão e o abençoou, e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ou seja, ainda eles nos dias de hoje acreditam que está em pecado. Então o sangue não foi derramado. Ou então não teve efeito. Então nós acabamos de ver aqui que o sangue dele era simbólico. Então eles pegam hoje aí, do mesmo jeito, um copo de suco, não é nem vinho, e diz que fazer isso em memória de mim. Aqui não tem fazer isso em memória de mim. Nós encontramos fazer em memória de mim lá em 1 Coríntios 11. Lá diz. Aí eu te pergunto, se é para fazer em memória dele, eu te pergunto, você vai ter problema. Para mim fazer algo em memória de alguém, essa pessoa tem que estar morta. Aí eu te pergunto, Jesus está morto ou está vivo? Se ele estiver morto para você, faça em memória dele. Mas se ele está vivo, não se faz algo em memória de quem está vivo. Não se faz algo em memória de quem está vivo. Em memória, não. A gente pode até fazer homenagem para quem está vivo, mas em memória, não. Então, quando você ir nas chamadas igrejas come aí, que vocês dizem que é Santa Ceia, em memória de Jesus, você está falando, ele está morto. Mas para mim, ele está aqui dentro de mim, habitando aqui dentro de mim. Mas como eu disse no começo aí, que para alguém celebrar Santa Ceia, dentro das chamadas igrejas, existem alguns critérios. Existem alguns critérios para que as pessoas pudessem tomar
ou possa tomar a Santa Ceia. Mas nós sabemos que não é Santa Ceia, nós sabemos que é Páscoa. Em se tratando de Páscoa, também existem alguns critérios que devem ser anotados, que devem ser cumpridos. E que critérios são esses? Para que os filhos de Israel comessem, celebrassem a Páscoa. Está em Êxodo 12. Eu não vou ler todo o Êxodo 12, mas vocês podem estar lendo aí na sua casa. Depois eu vou ler apenas do 43. Mas bem na descrição do capítulo 12 está aí a instituição da Páscoa. Mas eu vou ler do 43 em diante até o verso 51. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Santa Ceia? Não. Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. Esse é um dos critérios para que celebre a Páscoa. Até agora, não falou de Santa Ceia. São os critérios. Se você crê, abençoado, parabéns para você. Se você não crê, a fé não é de todos. Está escrito, nós não podemos ir além do que está escrito. Ainda mais quando está explícito nessas condições aqui. Verso 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela, da Páscoa. Se for a Santa Ceia, na verdade, não é Santa Ceia, não é Páscoa. Eu não sei de fato o que está sendo celebrado aí nas chamadas igrejas. Porque não é Santa Ceia, porque uma ceia é um jantar após as 18 horas. E eles pegam um pedacinho de pão e um copinho de suco. Não é nem uma coisa e nem outra. Ah, mas é simbólico. Não, abençoado. Se é para fazer, faça bem feito. Se é para fazer, faça conforme está escrito. Faça conforme está escrito. Ah, mas Jesus não fez isso. Você não estava lá para saber. Você acha que Jesus só comeu o pão e bebeu vinho ali? Eu acredito que não. Porque Jesus era judeu. Então ele tinha que cumprir a lei. Se era Páscoa, ele tinha que fazer os ritos. É lógico que eles não estavam celebrando literalmente a Páscoa. A Páscoa era há 2 dias. Aqui, eles estavam num jantar. Vamos lá. Êxodo 12, 45. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da sua carne não levareis fora da casa. Nem não lhe quebrareis nenhum osso. Por que aqui está dizendo para não quebrar nenhum osso? Por que está dizendo isso aqui? Vamos lá. O estrangeiro e o cordeiro há de ser... Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro ou assalariado não comerá dela. 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso. Por que está dizendo para não quebrar ossos? Porque isso aqui é sombra das coisas futuras. Porque o verdadeiro cordeiro pascal
foi morto e não foi quebrado nenhum osso sequer. Nenhum sequer. Quando ele estava lá no madeiro, como ele foi morto, entende-se que é na sexta-feira, e para que nada se fizesse no sábado, então eles tinham que... Quem estava ali no madeiro, sendo crucificado, tinha que morrer e ser enterrado ali, porque no sábado não podia fazer nada. Isso era mandamento da lei. Então, era costume eles crucificarem as pessoas, e elas, para não ficar viva até no outro dia, eles quebravam as pernas das pessoas. Para que elas de fato morressem, ainda na sexta-feira. Quando Jesus foi crucificado, existia uma à direita e outra à esquerda dele, que morreram, que foram crucificados junto com ele. Os soldados romanos foram para quebrar as pernas, quebraram as pernas dos malfeitores. Quando chegou em Jesus, que viu que ele já havia morrido, os malfeitores ainda se encontravam vivos. Quando viu que Jesus já havia morrido, não lhe quebrou as pernas, para cumprir isso aqui, ó, que nenhum osso seria quebrado do cordeiro. Por isso que não quebraram as pernas do Messias, que nenhum osso seria quebrado. Você está vendo, abençoado? Como que é tão interessante, tão bom quando a gente estuda a palavra de Deus, quando você tem entendimento. Na verdade, eu não sei o que é que você está celebrando aí. Sinceramente, eu não sei. Êxodo 12:47. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ainda bem que você não está comendo. Ainda bem que você não está dizendo que isso é Páscoa, né? Porque se fosse Páscoa, eu creio que teria muitas marmanjas aí, ó, sendo cortadas aí, né? Não vou nem falar aqui. E aí? A mesma lei haja para o natural e para os forasteiros que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Então veja, abençoado, que o que você está celebrando aí, aonde você diz que é a igreja, não é nem uma coisa nem outra. Não é nem uma coisa nem outra. Ou você crê aqui, ou você não crê. Mas não para por aí. Agora vamos ver aqui os filhos de Israel celebrando a Páscoa. Vamos lá. Números 9, do verso 1 a seguir. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, e a seu tempo. Vamos ver que dia que foi a celebração? No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, como eu disse para vocês. A seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos, segundo o mandamento, segundo os seus ritos, segundo aquela
ordenança que foi ordenado lá em Êxodo 12. Tinha que fazer daquele tipo. O estrangeiro, o forasteiro tinha que ser circuncidado para se tornar um filho de Israel, um israelita. Aí para celebrar a Páscoa. Não é Santa Ceia. Êxodo 9, verso 4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro. Preste bastante atenção nessa passagem aqui. Ó. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Veja que aqui está falando no dia 14 do mês primeiro. Mas aqui à frente aqui você vai ver algo bastante interessante. Verso 6. Houve alguns que se chegaram imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Tá vendo? As pessoas que se encontravam, né? A lei de Moisés era 613 ordenanças. Uma delas é essa aqui. Pessoa que tocasse num cadáver se tornava imunda. Mas olha aqui. E houve alguns que se chegaram imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar oferta ao Senhor, se a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Por que nós havemos de ser privados de oferecer as nossas ofertas ao Senhor? Ele está dizendo isso aqui. Olha o que Moisés diz. Respondendo-lhe Moisés: esperai, ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Verso 9, número 9. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando algum entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Agora, viu que aqui em cima, que eu chamei a sua atenção, que quando uma pessoa não estava imunda, ela celebrou a Páscoa a 14 do mês primeiro. Agora veja, quem estava imundo, quando é que celebrava a Páscoa? No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas, ou comerão. Deixa eu te perguntar agora, se você diz que celebra Santa Ceia, que não dá para falar que é uma coisa e nem outra. O que vocês estão celebrando é só comendo só um pedacinho de pão e bebendo suco, porque não pode pôr nada de álcool na boca. Mas aqui está falando aqui de ervas amargas. Pães ázimos são pães sem fermentos. Os pães que vocês compram para fazer a Santa Ceia é pão sem fermento? Eu creio que não. Eu creio que não. Então já está tudo errado. Está tudo errado. Porque não é nem uma coisa e nem outra. Cadê as ervas amargas? Não existe. Abençoado. Ou você crê na palavra de Deus, ou não crê. Você não pode ir além do que está escrito aqui, a menos que você tenha dúvida de alguma coisa aqui e requer de você uma pesquisa quando se trata de coisas históricas. Mas isso aqui está muito claro, não é Santa Ceia, é Páscoa. E o que vocês estão celebrando nem é Páscoa, nem é um jantar, nem é uma ceia, aquela que aqui em casa nós ceiamos aqui, só que nós não tem hora aqui para que a ceia de fato é após as 18 horas. Aqui é arroz, é feijão, é uma carne assada, é um ovo,
quiabo e por aí vai. Essa é uma ceia que nós ceamos aqui. Mas isso que são celebrados nas chamadas igrejas, não é nem uma ceia dessas que eu referi aqui agora, que nós comemos aqui todos os dias, e nem é Páscoa. Porque se for Páscoa, cadê as ervas amargas? Cadê o cordeiro? Cadê os pães ácidos? Sem fermento? Ah, se for uma ceia dessa que nós celebramos aqui, cadê o arroz? Cadê o feijão? Cadê o quiabo? Cadê o angu? Não existe. Eu não sei o que é isso que vocês estão celebrando. Se for para fazer, abençoado, faça bem feito. Se você está, não é Páscoa, então faça, cumpra. Cumpra. Porque a palavra de Deus também diz que quem tropeçar em um só ponto da lei será culpado de toda ela. Ou seja, você tem que cumprir então as 613 ordenanças. Simples assim. Vamos continuar aqui. Número 9, verso 12. Dela nada deixará até amanhã, e dela não quebrará osso. Tá vendo? Mais uma vez. Não quebrar osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Tá vendo? Segundo o estatuto da Páscoa. Não é estatuto da Santa Ceia. Se é Santa Ceia, mostra para mim o estatuto da Santa Ceia. Me mostre. Me mostre. Verso 13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, presta atenção. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou uma oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Está vendo, abençoado? Continuando, verso 14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo os seus ritos, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outro, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. E aí, abençoado? E aí? Se eu chegar e falar que... Não tem como eu falar uma coisa dessa. Ah, vou tomar Santa Ceia. Aí tem que fazer o quê? Ah, tem que batizar e tal, por aí vai. Pessoal, a palavra de Deus não é brincadeira, não. Não é porque existem centenas e milhares de denominações pelo Brasil e pelo mundo que elas estão corretas, não. Eu, com toda certeza, 99% das denominações, para não dizer 100% das denominações, o que mais prega é mentira, é engano, é prosperidade, coisa que o Messias nunca pregou. As pessoas não estão sabendo separar o que é para os judeus e o que é para os gentios e o que é para antes, o que é da lei e o que é da graça, o que é da antiga aliança, o que é da nova aliança. Está misturado. Está misturado. Atente para a verdade, abençoado. Atente para a verdade. O que eu li aqui não fui eu que escrevi, não. Está escrito aqui, está escrito na sua também. Creia no que está escrito. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. Mas as pessoas estão crendo nos seus líderes religiosos. Estão abandonando a palavra de Deus. Eu espero que essa mensagem tenha sido edificante para você. E que se foi, que você possa compartilhar para que mais pessoas tomem conhecimento dessas verdades. E que espero em Deus que Ele abra o entendimento e que esse império do engano, que é o sistema religioso, possa desabar. Eu quero viver
para ver isso. Eu acredito que Deus está levantando, dando entendimento para muitas pessoas. Hoje a gente vai nas redes sociais, o que a gente mais vê é pessoas muito conhecedoras da verdade. Muitas pessoas que viveu no engano durante anos e anos e anos, saiu do engano. Espero que você também saia. Espero que essa mensagem também possa contribuir para que você saia. Se você não é inscrito no canal, inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho em todos, para que quando a gente postar novos vídeos aí, o YouTube te informar aí que a gente postou outros vídeos aí, ok? Graça e paz e até uma outra oportunidade, se o Eterno assim permitir. Graça e paz.